Pessoal, nesta semana o furacão Milton atingiu com muita energia o estado da Flórida, nos Estados Unidos, deixando mais de 3 milhões de residências sem energia elétrica. O número de mortos até o momento são de 16 pessoas. Os prejuízos causados pelo furacão Milton no estado da Flórida ainda estão sendo contabilizados. Nós conversamos com a brasileira Geisa Bernardes, que há pouco mais de 3 anos mora no estado da Flórida. Ela se encontra neste momento no estado do Tennessee, na casa dos pais de seu marido. Geisa irá nos contar a experiência de preparação para a chegada do furacão Milton e também quais são as ações das autoridades locais para mitigar os efeitos deixados pela passagem do furacão. Boa tarde, Geisa. É difícil, diante do momento, perguntar se está tudo bem. Realmente não está. Ainda há muita preocupação, ainda há muita apreensão, porque o furacão passou, mas atrás do furacão vem as consequências, né? A gente pode dizer assim, as sequelas desta tempestade. Mas de antemão, nós agradecemos por você se colocar à disposição para passar as informações aqui para o programa Cidade em Foco de tudo que está acontecendo na Flórida. E isso é muito importante, uma vez que muitas pessoas possuem amigos e familiares no estado da Flórida, e são 3 milhões de residências sem energia elétrica, sem internet, a comunicação está muito difícil, então é fundamental termos brasileiros que estão aí nos Estados Unidos participando dos programas jornalísticos aqui no Brasil para trazer uma certa tranquilidade aos parentes e amigos que aqui estão. Jason, deixa eu te perguntar, como você se preparou para a chegada do furacão Milton? Bom, gente, como nós nos preparamos para esse momento? É sabido entre os meses, né, que é possível chegar esses furacões. Começa ali no final, em agosto, setembro, outubro. Eles chegaram esse ano um pouquinho mais tarde, mas a preparação ela é já normal na vida dos floridianos, né? São as janelas que são colocadas para proteção, para que não quebrem os vidros, telhados que são feitos com diferentes materiais para que também não sejam levados com vento, porque lembrando que não é só o furacão, tem os tornados, né? Que são aqueles ventos muito, muito fortes. Então a gente se prepara estocando água, estocando comida em lata que não vai estragar, porque nós sabemos que eles cortam a luz ou, né, com o vento e as chuvas, os cabos podem, né, serem cortados, mas na maioria das vezes eles cortam para que a gente não sofra nenhum tipo de incêndio interno, né, dentro da nossa casa. No entanto que esse ano até os carros elétricos eles disponibilizaram estacionamentos especiais para que fossem colocados para que não ocorresse nenhum tipo de acidente. E teve, gente, teve muito incêndio em casas, teve muitos carros que explodiram e com isso explodiram as casas também. Então são estoques de comida, de água, enfim, nós enchemos as banheiras, porque a maioria das casas na Flórida tem aquelas banheiras. Então nós enchemos as banheiras para que a gente tenha água para usar pelo menos 1, 2 dias. E preparar psicologicamente, que eu acho que é o principal, né? Saber que todo ano a gente pode sofrer esse tipo de desastre natural e a gente se preparar e ficar em alerta. Você teve que deixar a sua cidade, né? A cidade que você mora estava bem na rota do furacão. Eu gostaria de saber quais foram os maiores desafios enfrentados neste momento. Aqui eles emitem alertas no telefone de tempo em tempo, de hora em hora, de minuto a minuto, dizendo quais são as zonas, as áreas que vão ser atingidas. Eles fazem uma previsão disso com 36 horas de antecedência. Então eles enviam esses alertas e você que está naquelas áreas, você tem que evacuar, você tem que sair da sua casa, porque eles entendem que essas áreas
vão ser atingidas. Então, a maneira que a gente enfrenta isso, é prestando atenção em todos os alertas, né? Ficando o máximo tranquilo possível. Deixar sempre, gente, o tanque da gasolina cheio, porque se você precisar evacuar, você tem aí um espaço de tempo, né? Para você poder andar, sair do estado, sair da zona de risco. Mas eu vou confessar para vocês que esse ano foi bem diferente. Todos os outros 4 anos, lógico que eu fiquei com medo, fiquei, né, com ansiedade. Para mim era tudo novo. E com o tempo você vai entendendo que isso faz parte da vida de quem vive na Flórida. Mas esse ano eu tive que evacuar da minha casa. Não foi nada fácil. Você conquistar, né, seu espaço, acabar de arrumar. Eu tinha acabado de comprar minha casa, tinha um mês. E você arrumar uma mala, encher um tanque de gasolina, encher uma mala e sair com destino a um lugar que seja mais seguro, que foi o que a gente fez. Nós seguimos para, primeiramente, Atlanta, né, que era a cidade, que era o estado mais próximo, que é Flórida, divisa ali com a Geórgia. Então a gente resolveu ir para Atlanta. Então, para mim foi muito difícil olhar para trás e deixar tudo para trás e não ter certeza do que eu vou encontrar quando eu voltar. Geisa, como está a situação agora, neste momento, na sua comunidade, após a passagem do furacão? O que eu pude observar de perto, gente, Primeiro teve o Helene. O Helene veio, destruiu a nossa costa do Golfo do México, né, que fica ali bem no litoral, que pega a área de Tampa Bay. Então, o Helene veio e destruiu tudo. E a gente tinha notícia de que o Milton viria muito mais forte para essa área e atingiria exatamente em cima da área de Tampa Bay. Sabendo que a costa toda, né, como é água, seria atingida. Então, isso deu muito medo. Eu até agora ainda não me recuperei, para ser bem sincera. Mas o nosso medo foi porque o olho dele, e ele já estava em categoria 4, 5, iria passar exatamente em cima da gente, né? Atravessando ali Tampa Bay, Orlando, até chegar do outro lado. Mas com a evacuação, o que eu pude observar? Nas estradas, um tráfego enorme. Quando a gente estava ali já com menos de meio tanque de gasolina, a gente tentou achar gasolina por todos os lados, não encontramos. Então começou a bater aquele desespero. A gente volta com a gasolina que tem ou continua no meio, porque as estradas aqui são no meio do nada, né? Não tem muita estrutura. Às vezes você roda milhas e milhas só, né? Muitas árvores, estrada. Então a gente decidiu por continuar e paramos em um posto e tinha uma fila enorme, a gente pedindo a Deus que chegasse a nossa vez e tivesse gasolina, conseguimos, mas muitas pessoas enchendo muitos galões com gasolina, e isso dificultava, era medo mesmo de não ter. Mas graças a Deus a gente conseguiu, e seguimos viagem, e no meio da estrada a gente viu muitos caminhões com água, muitos caminhões de alimentos, de supermercados, muitos caminhões, gente, uma frota, sem brincadeira. Quando foi a 100, eu já parei de contar. Tipo, muitos caminhões de eletricidade de todos os estados. Todos os estados se reuniram para ajudar as vítimas, as possíveis, e as vítimas da Flórida. Porque o que acontece? Não tinha dado tempo de limpar todo o estrago que o Helene fez. E ia vir o Milton. E na mesma direção e muito mais forte. Então, esse era o temor que a gente tinha, tudo que a gente temia. E eu tenho uma câmera na minha casa, onde eu gravo, né, dentro da minha casa, fora da minha casa. E com muito esforço, e a gente acompanhando tudo o tempo todo dentro do carro. E com muito
sim, uma viagem, para vocês terem noção, que é de Clearwater, onde eu moro, até Atlanta, são de 7, 8 horas no máximo. Nós fizemos em 14 horas. E assim mesmo, todos os hotéis que a gente procurou, ligou, eu fui ligando, liguei para mais de 20, paramos em mais de 10, nenhum tinha quarto para alugar, nenhum. Quando foi 3 horas da manhã, nós paramos em um hotel, até falei com meu marido, falei assim, esse vai ser o último, senão a gente vai dormir dentro do carro, porque nós estamos exaustos, nós vamos dormir dentro do carro e esperar amanhã para ver o que a gente vai conseguir fazer, se a gente vai para o Tennessee, porque como vocês podem ver, estou agora aqui no Tennessee, na casa do meu sogro, que foi o destino final, porque o que acontece? A gente até conseguiu o hotel, mas na faixa de 400, 500 dólares a diária. Gente, é assim, é algo surreal. Se a gente pensar que a gente precisa sair, parar de trabalhar, a nossa casa a gente não sabe como vai encontrar. A gente ainda tem que ter dinheiro para poder ficar nos lugares. A gente não sabe como vai voltar, né, o trabalho depois disso tudo. Porque aqui nos Estados Unidos, você não trabalha, não importa se tem furacão, se tem alagamento. Você não trabalha, você não recebe. Então, mesma coisa, meu marido não trabalha, não recebe. Eu, com meu negócio fechado, não vou atender clientes, não vou ter dinheiro, mas as contas continuam as mesmas. Então, esse é o maior medo, né, dessa insegurança e de quando poder voltar. Você acha que as autoridades locais conseguiram realizar os esforços necessários antes da chegada do furacão? E agora, depois que o furacão passou, você tem visto os esforços necessários para mitigar toda a destruição que o furacão trouxe à região da Flórida? Quanto ao governo dos Estados Unidos, especificamente o governo da Flórida, eu penso que eles agem muito rápido, né? Eles agem muito rápido, têm o suporte de outros estados, como eu já disse, mas dessa vez não teve tempo, porque o Helene veio e ainda tinha muitos destroços nas ruas, muitas árvores caídas, então não tinha dado tempo deles limparem tudo que já estava do lado de fora e nem das pessoas refazerem suas casas. Então, eu acho que o governo, o que os Estados Unidos faz é dar todo o suporte, o abrigo. Eu fiquei tão triste quando eu vi o abrigo que tinham feito em um estádio. Todo o telhado, né, foi descoberto, caiu um guindaste, mais os ventos. Então, eles oferecem, sim, abrigos, eles oferecem uma ajuda rápida de corpo de bombeiro, de polícia. Isso é irretocável quando você pede essa ajuda. Eles realmente são muito rápidos, mas com a natureza a gente só tem certezas, né? Então, nós estamos aqui aguardando abrir as estradas, abrir as pontes que foram atingidas. Nossa luz continua cortada, nós não temos luz na nossa casa, então a gente não consegue saber. Eu não sei o que aconteceu, se cortaram, se caiu alguma árvore. Hoje eu entrei em contato com um amigo que é policial, ele vai checar minha casa, eu vou até trazer mais notícias. Quem me acompanha lá no @minhaversão, Geisa Bernardes, no meu canal, eu sempre tô dando notícias em tempo quase real, sempre quando eu tenho novidades. Mas esses fenômenos naturais, eu acho que mais deixa na gente a compaixão com o próximo, porque às vezes você acha que perdeu, mas teve um outro que perdeu muito mais que você. Me deixa a sensação de incerteza, de medo, porque isso não é da minha cultura, eu não estou acostumada com isso. Eu vejo muitos memes, muitas pessoas aí, tô esperando o furacão, vem, põe cerveja para gelar, sei lá, várias brincadeiras. Eu não sei se isso é da personalidade da pessoa, se realmente a pessoa não tem medo, se realmente acha que nada vai acontecer, mas eu vi muitos que faziam isso e as casas foram totalmente devastadas. Então, a gente não pode
desafiar a natureza. E se na área que você está pode ser passado que seja o rabinho do furacão, eu aconselho sair. Essa é minha opinião, minha, Geisa. E falando, politicamente falando, né, do governo, eu acho que o Ron DeSantis, que é o governador do estado, ele é muito envolvido com essas causas, ele faz de tudo, né? Ele reúne, e nessas horas não tem direita nem esquerda, tem pessoas. Então, são pessoas que precisam ser salvas, casas que precisam ser reconstruídas. Lembrando que aqui nos Estados Unidos nós temos seguros, nós somos obrigados a fazer seguro das nossas casas, telhados, janelas, enfim. É isso que a gente está vivendo agora, orando muito. Eu acho que esse tipo de acidente natural, ele reúne pessoas em orações, em solidariedade, muitas pessoas abrindo a porta das suas casas, quem está em lugar seguro. E eu acho que é isso que mais importa, unir mais nós que estamos aqui longe das famílias e unir mais os americanos, que às vezes são um pouco, não vou dizer, porque não existe povo mais solidário do que os americanos, tá, gente? Mas eles não são muito de colocar pessoas dentro das suas casas, de abraçar, porque às vezes o que a gente precisa não é nem comida, a gente tem comida, mas a gente precisa de se sentir segura. E eles estão sendo muito, como a gente diz aqui, welcome, muito friendly, muito... Não, pode vir, nós estamos aqui, nós vamos ajudar e fazer de tudo. Muito obrigado, Geisa, por estar sempre participando aqui do Cidade em Foco.